meus queridos irmãos, desta casa que é nossa também, pelo carinho, a confiança, o respeito que nós recebemos dos amigos e das amigas do Fé e Amor. Quando nós observamos o Evangelho de Jesus, nos chama muita atenção a extensão da pregação de Jesus. Evidentemente que nós já sabemos que o Mestre e toda a sua mensagem é atemporal. Já visto estarmos aqui há mais de 2000 anos e refletindo sobre um versículo de um dos capítulos do seu Evangelho. Quando nos foi posto o tema hospedagem pelo nosso queridíssimo Paulo César, que é uma mensagem que está posta no livro Luz Imperecível, de autoria do senhor Honório Onofre de Abreu, e que tem por base essa mensagem um versículo 11 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Nós ficamos sem entender o sentido dado a essa mensagem. E quando nós recebemos, através do amigo Paulo César, uma cópia da mensagem e que fomos estudá-la, nós percebemos a beleza da qual se reveste essa mensagem. Porque o seu autor, observando esse capítulo 10 do relato de Mateus, que vai do versículo 1 ao versículo 16, é quando Jesus convoca os seus discípulos, dá-lhe autoridade para a divulgação dos seus ensinos. Como mesmo ele disse, ide pregai. E o autor, Honório Onofre de Abreu, ele vai nas entrelinhas deste versículo. E eu percebi a grandeza do Evangelho de Jesus quando esse autor, ele tira de um versículo um estudo extraordinário sobre a divulgação da mensagem do Cristo. E chama-nos também a atenção, nós que somos também discípulos do Cristo, que falamos do seu Evangelho, que estudamos o seu Evangelho, nos chama muita atenção a profundidade das reflexões que esse autor nos chama. Porque muitas vezes nós pensamos que divulgar o Evangelho é simplesmente repetir o que os evangelistas grafaram sobre os ensinamentos do Mestre. Mas nós vamos ver que nesta mensagem, da qual nós vamos estudar na noite de hoje, tem situações peculiares e que nos chamam a atenção para nós que nos asseveramos na divulgação da mensagem do Cristo. Como
a Heloísa leu no início, quando fala nesse versículo 11, e se nós fizermos uma leitura escorreita, superficial, nós não vamos entender a profundidade da qual o autor Honório Onofre de Abreu nos trouxe. Quando disse Jesus aos seus discípulos, orientando-os para a divulgação do seu evangelho, o que pode estar acontecendo conosco, que somos cristãos espíritas e trabalhamos de uma maneira tal na divulgação desse evangelho. Diz Jesus, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E aí nós vamos encontrar nessas palavras de Jesus orientações subliminares, importantíssimas no processo de divulgação da sua mensagem. E nós vamos ver que o autor ele destaca, em primeiro lugar, o início da fala de Jesus, quando Jesus fala, e em qualquer cidade ou aldeia. E a perspicácia, a inteligência do autor é tão grande que ele pensou praticamente frases individualizadas dessa mensagem. Então, ele diz que quando Jesus diz que em qualquer cidade ou aldeia, Jesus estava falando que não haveria preferência na divulgação da sua mensagem, sem levar em conta a preocupação da localização. O discípulo foi instruído a ir a todos os lugares, a todos os locais, sejam locais pobres, prósperos, grandes ou não. E aí a primeira lição que nós temos dessa mensagem, na hora, no momento, no interesse nosso da divulgação da mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo, como ele mesmo disse, é para toda a gente. Então, nós não temos que ter preferência, escolha. Nós vamos pregar para A ou para B. Nós vamos pregar naquele centro que é maior ou naquele centro que é menor. Nós vamos pregar em uma localidade que é próspera ou numa localidade ainda com grandes dificuldades. Então, o autor nos chama a esse entendimento que o Cristo, ele não determinou locais para a pregação do seu evangelho. E assim também nós somos convocados, quando nós nos identificamos com essa mensagem do Cristo, a agir sem discriminação, seguindo a determinação do alto nas vias das circunstâncias. E aí nós lembramos muitas vezes que nós somos chamados para falar do evangelho, e quando eu digo nós, é qualquer um de nós, porque para divulgar o evangelho não precisa ser um palestrante, não precisa ser uma pessoa de letras intensas, de inteligência extremada, precisa ter um coração acalentador e conhecer esses ensinamentos. Então, nós somos convocados a ir a qualquer lugar. Eu me lembrei, quando estudava esse evangelho, e convidei um amigo nosso para fazer uma palestra num centro espírita aqui do estado de Goiás, e quando ele viu que o centro espírita era distante 100 quilômetros da capital, ele disse que não teria condições de ir, porque ele só fazia palestras
no máximo a 60 quilômetros da capital federal. E quando eu estudava isso aqui, que foi um alerta para mim também, e deve ser para todos nós, discípulos do Cristo, que nós não devemos escolher local, situações, circunstâncias. Nós devemos falar do Evangelho a toda gente, seja o abastado, seja o necessitado, seja o dotado de inteligência maior, seja aquele ainda que tateia nas dificuldades da letra. Lembrei-me aqui agora que nós tínhamos um trabalhador em nossa casa, tanto ele quanto a esposa eram analfabetos e faziam o Evangelho toda semana. Eles buscavam a pessoa da família, buscavam um amigo que pudessem ler o Evangelho para eles, porque eles não sabiam ler. Mas eu tive a oportunidade de participar de um culto do Evangelho no lar com essa senhorinha, porque o marido já tinha desencarnado, e ao ler o Evangelho, ela fez um comentário extraordinariamente belo. Parece que ela tinha lido todas as letras daquele Evangelho, trazendo na essência a mensagem do Cristo. Então, quando Jesus disse em qualquer cidade ou aldeia, que nós não tenhamos barreiras para a divulgação desse Evangelho redentor do Cristo. E nós também somos convocados, não é, a agir sem essa discriminação, porque nós estamos recebendo essas determinações do mais alto. E aqui o autor, ele faz uma definição de cidade e de aldeia. Ele diz que cidade, sempre que nós falamos cidade, vem a nossa lembrança um lugar organizado, com população, infraestrutura adequada, asseguradora da sobrevivência, dispondo de pelo menos o essencial para as facilidades dos seus habitantes. E aí ele faz o paralelo de aldeia, que aldeia recorda um lugar primitivo, com o pessoal geralmente simples, ligado à natureza. E ele faz uma focalização dessa questão de forma espiritual, dizendo que nós encontramos homens cidades e homens aldeias, nos advertindo mais uma vez que nós não podemos colocar acepções, discriminação na divulgação desta mensagem do Cristo, porque tudo depende da condição íntima e evolutiva de cada um. Voltemos àquele casal de trabalhadores espíritas analfabetos, mas que já traziam no íntimo do coração, já trazia no seu bojo espiritual a compreensão clara do Evangelho do Mestre Jesus. Assim, nós convivemos com as mais diversificadas pessoas e também de grupos de pessoas, quanto a esses valores que carregam ao longo do caminho. Então, a recomendação é que nós não consideremos aspectos de educação, de instrução, de posição social, de poder, porque o Evangelho de Jesus, exemplificado pelo Mestre, foi dito a todas as pessoas. E caminhando um pouco mais, o autor ele nos chama a essa análise, quando Jesus recomenda aos seus discípulos em entrar. Ele fala em qualquer cidade ou aldeia em que entrares.
E aí ele faz um comentário extraordinário também nesta frase de Jesus, em que entrardes. Ele se refere quanto aos locais durante a nossa peregrinação pela terra. Vai ele, cada um de nós, registrando os mais simples, como também os mais significativos no encaminhamento da nossa aprendizagem e das nossas possibilidades de cooperação. E aí nos chama a atenção nós aproveitarmos o trabalho para o nosso engrandecimento espiritual. Conforme definem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que trabalha toda ocupação útil. Então, em todo momento, estejamos nós com quem estejamos, nós devemos buscar ali aquele aprendizado, porque todos nós temos algo para dar e algo para receber. Nós podemos ensinar em determinado momento, mas nós podemos, sim, aprender em outros momentos. E nesse processo de divulgação, em que nós entramos por aldeias e cidades, por lugares, nós busquemos em cada um deles o aprendizado, né? E buscando as possibilidades que cada um de nós temos no processo de cooperação. E aí ele busca, nesse sentido, nos chamar às nossas relações interpessoais. Quando ele diz que, ainda que ficasse, como raramente acontece, em um só lugar, toda a existência, ver-se-ia obrigado a entrar em contato, em sintonia com todo o tipo de criaturas. E aí ele ressalta aqui para nós a importância que tem os contatos, a importância que tem as nossas relações interpessoais, porque nós não evoluímos sozinhos, nós não evoluímos isolados, nós necessitamos do outro para o nosso processo de evolução. É na troca de experiências, de conhecimento, na troca de cooperação entre nós, que nós vamos criando situações que nos propiciam o nosso progresso moral, espiritual e intelectual. Então, não há como nós nos isolarmos do processo, não há como eu divulgar o Evangelho de Jesus isoladamente. E todo esse processo de contato, de diálogo, de interação entre nós e os outros, fomenta esse processo de crescimento espiritual. E nesse processo nós nos relacionamos com as mais diversas mentalidades, de vibrações, de interesses, de influências, penetrando pelas vias da simpatia, que naturalmente nos aproxima uns dos outros, no coração de muitos seres. E aí nós podemos entender que ali, naquele lugar isolado, de parcos recursos, de vida difícil, nós podemos encontrar aquela pessoa do passado que nos é simpática, que quiçá nos foi um ente querido, quiçá nós nutrimos por aquele espírito um sentimento de afetividade. E ele, o autor, ele nos chama a esse entendimento, que nesses contatos, nessa pregação do Evangelho de Jesus a qualquer pessoa, em qualquer cidade ou aldeia, nós aprendemos, nós crescemos com o contato com as pessoas. São vibrações diferentes, são influências diferentes, são interesses diferentes, mas que vão somando-se nesse processo de divulgação. E se na distribuição
e também na dinamização dos recursos espirituais, somos convocados a sair de nós mesmos, na solução, como também na superação dos problemas que nos são inerentes. Olha, quantas vezes o trabalho tem nos auxiliado, e em especial esse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, na superação de profundas dificuldades que nós temos. E, quiçá, também nas depressões, nos desânimos, quando nós saímos de nós, esquecemos de nós e vamos cuidar do outro. Vamos interagir com esse outro. Quantas vezes, eu tenho certeza que muitos aqui já presenciaram e já sentiram isso, quantas vezes fazendo aquele trabalho da distribuição da sopa, da cesta básica, esse trabalho social tão importante, nós recebemos uma fala que nos anima o coração, que nos dá bom ânimo, porque ali estávamos tristes, muitas vezes, acabrunhados, como foi dito na prece, sofridos e sobrecarregados. Aquela pessoa, na sua simplicidade, vem e nos dá uma palavra de alento, de conforto espiritual. Então, esse processo de interação com o outro nos faz esquecer de nós. E o mais importante de todo esse processo é o esquecimento de nós, para vermos com clareza, para vermos com nitidez e na dimensão correta o outro. E para isso, nós necessitamos entrar território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências para o que não podemos prescindir da vigilância. Olha o tanto que é importante, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante o tanto que essa vigilância é importante para nós. Jesus já nos dizia dessa forma: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não sermos ludibriados pelos prazeres do mundo terreno, para que as situações que nós participamos não nos leve a considerar sermos melhores do que aqueles que são assistidos, porque pode ocorrer que o assistido seja colocado numa situação de menor consideração. E nós não podemos esquecer que é somente uma posição transitória. E aí nos chama a vigilância para nós estarmos atentos a isso. Mas nós temos que entrar em nós. Nós temos que entrar nessa intimidade dessa aldeia que somos todos nós, para que possamos, ao adentrar, e não há como nós adentrarmos se não abrirmos as portas. E ao abrirmos as nossas portas, nós deixarmos que flua dali, que saia dali, né? Coisas belas, coisas bonitas, que seguramente o ser humano e cada um de nós temos. E nesse processo de caminhada, de divulgação desta mensagem maravilhosa do Cristo, ele destaca a frase: procurai saber quem nela seja digno. Procurai saber quem na cidade ou na aldeia seja digno. E aí, compete a cada um de nós, discípulos, a iniciativa de saber, pois os padrões morais variam de criatura para criatura. Com quem nós estamos falando? A quem nós estamos levando esta mensagem? E nós devemos entender que o que é justo para um não é justo para o outro. Agora, como nós devemos saber disso? Como nós devemos identificar
essa pessoa digna, essa criatura digna, devemos olhar, devemos observar, devemos nos aproximar bem atentos às reações, porque as reações são os elementos grandemente reveladores da natureza espiritual das pessoas. Não é pelas nossas ações que nós somos reconhecidos, mas sim pelas nossas reações. As ações, muitas vezes, e aí não é nenhum pré-julgamento, é um comentário, as ações, muitas vezes, são mascaradas, são mapeadas por um coração que se diz bondoso, mas que não se coloca com tanta bondade assim. Mas a reação é o que nós somos. Não há como eu reagir de uma forma benéfica se o meu coração está aturdido, está machucado. Então, a reação é esse elemento grandemente revelador da natureza daqueles que nós estamos convivendo. E a orientação que nós devemos fazer nesse processo não implica na seleção de privilegiados, mas sim na identificação daquele que se dispõe em reeducar-se. E aí nós vamos lembrar quando Jesus disse para não jogarmos pérolas aos porcos. Jesus está querendo dizer justamente isso. Se a pessoa ela não quer iniciar um processo de reeducação, se ela não tem interesse em ser um pouquinho melhor no presente do que foi ontem, dificilmente nós podemos ajudá-la. O espírito Joana de Ângeles, numa de suas obras, ela diz que nós só podemos ajudar alguém se esse alguém nos dá o mínimo para essa ajuda. E aí também nós lembramos do Cristo na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação, quando os discípulos, preocupados com aquela multidão esfomeada, e procuram o Cristo e diz ao Cristo, olha, nós temos aqui mais de 4.000, mais de 5.000 pessoas. E lembremos que crianças e mulheres não eram contados. E aí, o que acontece? Os discípulos dizem ao Cristo, não seria melhor mandá-los para casa para se alimentarem? Evidentemente que o Cristo não ia fazer isso. E o Cristo pergunta aos discípulos, o que tendes? 5 pães e 2 peixes. E aí ele multiplicou. Reafirmando, o Cristo Joana de Ângeles diz da mesma forma, que nós temos que dar o mínimo de nós para que a outra pessoa possa receber ajuda. Então, se nós vamos nesse processo de divulgação do Evangelho do Cristo, nós devemos receber uma parte do interesse da outra pessoa no processo da reeducação. Mas nós não devemos esquecer que o próprio discípulo, apesar de ser seguidor do Cristo, ele o faz como portador de numerosas fraquezas e imperfeições. Todos nós que nos propomos na divulgação desse evangelho, e assim devemos fazer sempre, nós temos também as nossas limitações, nós temos as nossas fraquezas e imperfeições, mas já há em nós uma vontade no processo da nossa reeducação. Então, seja no trato com os semelhantes, ou no exame de seus valores, é imperioso distinguir o que seja digno.
E aí nós perguntamos, o que é ser digno? Digno é aquele que se firma no bem, ou aquilo que eticamente revela bondade. Então, se nós não encontramos no outro essa vontade de se firmar no bem, ou revelando-se essa bondade, nós temos que ter a vigilância que é recomendada pelo autor naquilo que falamos um pouco atrás. Mas aí, todos nós devemos observar, ante a filosofia do Cristo, faz-se também digno até mesmo o celerado ou o delinquente, que quer se libertar, bem como o vício ou a paixão que em nós identificamos e cujas energias sentimos podem ser revertidas ou canalizadas para ângulos positivos. Então, vejamos bem, mesmo dentro da filosofia do Cristo, que é a filosofia do amor, há que ter essa vontade, esse desejo de se libertar das mazelas da vida, de fazer, no mínimo esforços, como Allan Kardec define o verdadeiro espírita. Aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Porque se nós não encontramos naquele outro o mínimo desejo de se melhorar, de se reeducar, se nós não encontramos no outro o mínimo de esforço para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, todo esse processo de inserção do Evangelho de Jesus no processo de divulgação se torna inepto. E aí o nosso autor continua a sua caminhada por esse versículo extraordinário, quando ele disse, hospedai-vos aí. E aí nós vamos repetir a frase, o versículo, para nos fixarmos nele. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, nela quem tem vontade de melhorar, e hospedai-vos aí. Hospedar era um dever, hospedar um viajante era um dever, era um hábito de todos os judeus, muito louvável, porque representa um ato de caridade você hospedar alguém em sua casa, principalmente naquela época em que eram raras as pensões. Mas eu acredito que alguns de nós, eu tenho certeza que aconteceu comigo. Agora, com a Lenir e o outro Paulo, eu não sei. Mas eu peguei uma época, quando eu era criança, que as pessoas vinham das fazendas e se hospedavam nas casas dos familiares, dos amigos, né? Porque não tinha pensão naquela época. Então, esse hospedar é um ato de caridade, é um ato de amor, né? E hospedar implica em acomodar, em estabelecer. Vejam que é algo mais do que simplesmente arrumar um quarto para a pessoa dormir, né? Espiritualmente, hospedar expressa a permanência na pauta de cooperação. É um processo cooperativo. É abrigar-se sob o mesmo teto dos pensamentos e das atitudes dignas, com discernimento, com perseverança e bom ânimo, a fim de que os objetivos sejam alcançados.
Então, vejam a extensão espiritual do processo de hospedagem do qual Jesus estava dizendo. Não é só aquelas pessoas das cidades, das aldeias, darem um local para dormir, mas mais do que isso, recebessem de coração o discípulo de Jesus. Recebesse com pensamentos saudáveis, com atitudes dignas, que aceitassem os enviados do Cristo. Então, quando o processo de hospedagem acontecia naquele tempo, era com relação a tudo isso que nós falamos. Era de acomodar, de estabelecer, de cuidar, de preocupar-se, não é? E era também, eu vou repetir, abrigar-se sob o teto dos mesmos pensamentos e atitudes dignas. E ele encerra, e nós estamos caminhando para isso, a última frase do Cristo: até que vos retireis. Uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo da relação, ou vencida a luta de superação dos problemas que nos são afetos, é lícito e mesmo imperioso que se parta para novas experiências. E aí o Cristo vem nos dar a lição que é mencionada na reflexão e no estudo dessa noite pelo nosso autor Honório Onofre de Abreu, quando ele fala da nossa inatividade, da nossa inércia, que mesmo atingindo os objetivos que nós almejamos, nós continuemos trabalhando pelo nosso progresso. Nós sabemos que somos espíritos eternos, que sempre estamos no aprendizado. Então, nós não podemos nos conformar com os objetivos atingidos. A função, a tarefa dos discípulos era levar aquelas cidades, aquelas aldeias, a mensagem do Cristo. Isso feito, Jesus queria dizer a eles: não voltem para casa, continue a tarefa de divulgação. E aí contrapõe a algo que nós gostaríamos de chamar a atenção, contrapõe essa orientação do Cristo ao apego, à ausência da capacidade de desvencilhar-se, ter sido fator de escravidão milênios afora. Porque, na verdade, na maioria das vezes, nós temos apego a todo esse processo. E é interessante que, uma vez, então, presidente da nossa casa espírita aqui em Lusiânia, eu fiz uma proposta a um grupo de trabalhadores dessa casa, que nós tínhamos muitos e temos até hoje, em torno de uns 90 trabalhadores. Eu fiz uma proposta a um grupo de 10 ou 15 que nós fundássemos um outro centro aqui em Lusiânia. Um centro que fosse, né, num bairro, né, mais afastado. E não tive a aquiescência, a adesão de nenhum deles, porque ninguém quis sair do centro onde estava trabalhando. Então, muitas vezes, nós já cumprimos a nossa tarefa naquela casa espírita. Nós precisamos expandir. Foi quando Jesus diz, né, para nós seguirmos adiante, mas o apego a determinada casa, a determinados trabalhadores, tem pessoas que falam: não, mas eu gosto da forma de trabalhar dessa casa. Se nós assim pensarmos,
o Evangelho de Jesus ficará somente entre nós. E nós precisamos sair a divulgá-lo, como o estudo da noite hoje está nos convidando, né? Se somos convocados ao ajuste, a nos hospedar, a conviver, somos também convidados ao processo de separação ou de retirada no momento justo. Quando nós não fazemos esse processo, nós somos levados, às vezes, a verdadeiras cirurgias portadoras de apreensões e também de sofrimentos. E quais são essas cirurgias? São as cirurgias das mudanças, dos afastamentos, das desencarnações. Então, nesse processo de divulgação do Evangelho de Jesus, do estudo da noite de hoje, desta extraordinária obra, que nos ensina muito sobre um versículo dito por Jesus, nesse capítulo 10, e o versículo é 11, quando Jesus vem nos conclamar, sendo discípulos dele, à divulgação dos seus ensinos. Desapeguemo-nos, portanto, da tarefa que já concluímos, do lugar em que já estivemos, e vamos desbravando lugares, situações, porque o Evangelho de Jesus há que chegar a todos os corações. E quem vai fazer esse Evangelho chegar a todos os corações? Cada um de nós, que somos cristãos espíritas, e é um trabalho dignificante, de grande aprendizado, e que nos permite, levando o Evangelho às pessoas, aprendermos com a tarefa de divulgação do Evangelho. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos conforte os corações, nos dê bom ânimo e nos faça compreender a pureza e a grandeza desse Evangelho, como na lição de hoje. Muita paz ao coração de todos e que assim seja.